Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês por aí? Nessa manhã de segunda-feira, tá muito frio aí? Aqui tá um pouquinho. Olha, nós vamos lá hoje na página 87 da apostila. Nós vamos falar um pouquinho sobre formas nominais do verbo, tá? Todos os verbos possuem suas formas nominais. O que é isso? São os modos de a gente encontrar o verbo sem conjugação. Quando o verbo não tem desinência, ele não está conjugado, tá? Ele está impessoalizado. E aí a gente chama isso de formas nominais do verbo. Já memorizem que são 3: gerúndio, particípio e infinitivo. A gente até já falou um pouquinho, tá? Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Na página 87, a gente começa lá embaixo assim: as formas nominais dos verbos. Leia a tira de Calvin. Aí a gente começa, Calvin! Alguém gritando ele. E ele responde: peraí, Ros, o telefone tá tocando. Próximo quadrinho. Tomara que sejam os seus pais. Tomara que eles peçam para falar comigo. Aí você vai ficar encrencado. Próximo quadrinho. É o seu namorado, Charlie. É para falar que você está indisposta e não pode atender? Haha. Último quadrinho. Não, deixa eu falar com ele. Então, Charlie, você não acha que poderia arranjar uma namorada melhor? Então, analisem bem essa tirinha, que eu acabei de ler, e vamos para a página 88, que diz lá: as formas nominais dos verbos são aquelas que não apresentam flexão, desinência de tempo, modo ou número. Então, turminha, nas formas nominais, a gente não consegue identificar modo, que a gente aprendeu, indicativo, subjuntivo e imperativo. Nessas formas nominais, os modos não existem. A gente não consegue identificar tempo. Então, quando o verbo está em uma das formas nominais, gerúndio, particípio ou infinitivo, ele não tem tempo. Ele não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Por isso se chama forma nominal. O verbo está funcionando como um nome, sem conjugação nenhuma. E ele também não tem número, tá? Singular e plural também não existem nas formas nominais do verbo. E aí, há 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Então, vocês têm que memorizar. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Grifem para mim esse primeiro parágrafo lá em cima que eu acabei de ler, da página 88, tá bom? Continuando. Algumas das formas verbais presentes na tirinha que eu li, lá do Calvin, por exemplo, estão em suas formas nominais: tocando, falar, atender, arranjar, ficar, encrencado. Vamos um por um. Tocando, depois eu vou explicar, está no gerúndio. Falar, atender, arranjar e ficar estão no infinitivo. E encrencado está no particípio. Vou explicar, tá bom? Vamos começar falando do infinitivo, turma. O infinitivo é o verbo na sua forma natural, na sua forma original, sem conjugação nenhuma. A gente diz que o infinitivo é o próprio verbo. Sabe quando você fala assim, qual é o verbo? O verbo é cantar. É a forma infinitiva do verbo. Então, toda vez que você ouvir essa palavra, forma nominal do verbo infinitivo, lembre-se, é o próprio verbo. O verbo sem conjugação nenhuma, sem modo, sem pessoa, sem tempo, sem número. É o infinitivo. Olha o que nos diz a apostila, O infinitivo é o nome do verbo e sempre termina em R. Grifem isso para mim. O infinitivo é o próprio verbo e sempre termina em R. Sempre. Olha, é uma regra. Lembra que eu sempre digo para vocês que no português é difícil existir uma regra que a gente fale sempre? Mas a regra do infinitivo é sempre. O infinitivo, o verbo, na sua forma nominal infinitivo,
infinitiva sempre termina em R. Continuando, ó, é a forma como localizamos um verbo no dicionário. Os verbos destacados nestas frases estão no infinitivo. Percebam, ó. É para falar que você está indisposto e não pode atender? Aí você vai ficar encrencado. Você não acha que poderia arranjar uma namorada melhor? Percebam então. Não se esqueçam disso. O infinitivo é o próprio verbo, sem qualquer conjugação. É o verbo no seu estado original. Ó, o infinitivo pode vir desacompanhado de outro verbo, como neste exemplo. Falar é prata, calar é ouro. O que é isso? Geralmente, turminha, o verbo no infinitivo, cantar, pular, dançar, sonhar, sorrir, entender, ele vem acompanhado de outro verbo. Por exemplo, você pode cantar hoje? Amanhã eu irei estudar. Olha, o infinitivo sempre com outro verbo. Na maioria das vezes, né? Mas pode acontecer de ele também vir sozinho, sem nenhum outro verbo, tá? É o que tá dizendo aí, ó. Falar é prata, calar é ouro. Antes do infinitivo não tem outro verbo. Continuando. Mas pode aparecer acompanhado de um verbo auxiliar. Prestem atenção que eu já falei sobre isso, ó. Formando com este uma locução verbal. Lembra que eu digo para vocês desde o ano passado que na língua portuguesa, todas as vezes que vocês ouvirem a palavrinha locução, quer dizer que são duas palavrinhas juntas funcionando como uma só. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. E eles têm um sentido só. Por exemplo, poderia ajudar a escrever. Ó, poderia ajudar, locução verbal. Posso falar com seus pais? Posso falar, locução verbal. Pode vir, locução verbal. Preciso cantar, locução verbal. Eu tenho dois verbos funcionando como um só. Para os verbos no infinitivo, é muito normal eles virem acompanhado de um verbo auxiliar. Ó, posso fazer, quero cantar, preciso pular, vou correr, sempre. Assim, ó, em 90% dos casos, o verbo infinitivo vem acompanhado com o verbo auxiliar. Não é sempre, né? Algumas vezes ele pode aparecer sozinho, mas 90% dos casos eles vêm acompanhados de um verbo auxiliar. Ó, nesse caso é o verbo auxiliar o responsável por indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa do predicado. Então não é o verbo no infinitivo que vão indicar tempo, modo, pessoa, é o verbo auxiliar, é o que está com ele. Nos exemplos a seguir, o verbo auxiliar está sublinhado e o infinitivo é em negrito. Aí tem exemplos aí, ó. Aí você vai ficar encrencado, ó. Vai ficar. Eu tenho o verbo vai, que é o verbo auxiliar, e o ficar, que é meu verbo no infinitivo, ó. Você não acha que poderia arranjar uma namorada melhor? Ó, poderia arranjar. Dois verbos, locução verbal. Poderia é o verbo auxiliar. Arranjar é o verbo no infinitivo. O infinitivo também pode ser empregado com o valor de um substantivo, tá? Isso é raro, mas acontece. Estudar é necessário. Nesse caso, turminha, o verbo estudar, que está no infinitivo, está funcionando como se fosse assim, ó. O estudo é necessário. Por isso a gente diz que ele também funciona como um substantivo, com valor de substantivo, tá? Viver em contato com a natureza acalma as pessoas. É como se eu dissesse assim, ó, a vida em contato com a natureza acalma as pessoas também. Nesse quadradinho do lado, que eu sempre gosto de enfatizar, olha o que está escrito. Nem sempre uma forma verbal terminada em R está no infinitivo. Muita atenção. Eu disse que o verbo no infinitivo sempre termina em R. Isso é fato.
Mas atenção, porque nem sempre um verbo que termina com R está no infinitivo. Tem um exemplo aí, o verbo quer. Ele quer a bola. Esse verbo quer não está no infinitivo, porque o infinitivo desse verbo é querer. Nesse exemplo, o quer está conjugado, tá? Olha, eu tenho uma conjugação aí. Então, olha lá, presente do indicativo, né? Então, cuidado. Eu digo que o infinitivo sempre termina com R, mas nem sempre o verbo que termina com R está na forma nominal infinitiva, certo? O quadrinho de baixo, geralmente na linguagem falada oralmente, o R final do infinitivo não é pronunciado, ao contrário do que ocorre na escrita. Assim se diz viver em vez de viver, estudar em vez de estudar. Isso é na nossa linguagem coloquial. Infelizmente a gente fala assim, hoje eu vou estudar, amanhã eu vou cantar, em vez de utilizar o R, estudar, cantar, né? E infelizmente alguns até escrevem assim, sem o R no final. Muita atenção, porque na linguagem oral isso até é bem aceito, mas na escrita não. Infinitivo, tudo bem? Vamos para o gerúndio. Gerúndio é a forma nominal que termina em NDO. Também é sempre. Mais uma regra que vale o sempre. Na língua portuguesa, os verbos no gerúndio sempre terminam com NDO. Sempre. Cantando, pulando, estudando, sorrindo, dançando. Isso é uma regra, tá? Olha lá, a terminação do gerúndio é NDO. Para formar o gerúndio de um verbo, basta eliminar o R do infinitivo e acrescentar NDO. Por exemplo, se o verbo é cantar, tira o R e coloca NDO, cantando. Se o verbo é pular, tira o R e acrescenta NDO, pulando. Isso é sempre, tá, turminha? Então, olha, tem uns exemplos, ó, cantando, vendendo, partindo. E qual é a essência do gerúndio? O gerúndio, turma, ele representa uma ação que ainda não terminou. É uma ação em continuação, está em andamento. Por exemplo, eu estou falando, eu não parei de falar. Isso está acontecendo. Eu estou sorrindo, eu estou pulando, eu estou dançando. Essa é a essência do gerúndio. É uma ação que ainda está ocorrendo. Ela não foi finalizada. Eu queria que vocês grifassem para mim, ó. O gerúndio, em geral, apresenta uma ação em andamento, não terminada, ó. O telefone está tocando nesse momento, ó. Ainda não parou de tocar. Essa forma é usada, portanto, quando se quer dar a ideia de duração, de continuidade, da ação, de progressão. Eu falo, gente, eu estou falando agora. Quer dizer, eu não interrompi a minha fala, ainda está acontecendo. Certo? Olha lá, pessoas fumando. Então, infinitivo, gerúndio, tudo bem? Ó, eu já tô lá na página 89, vamos comigo, ó. Já vamos para o particípio, tá bom? Então, só para relembrar. O infinitivo é a forma original do verbo e sempre termina com R. O gerúndio é a ideia de uma ação em continuidade, em ainda progressão, e sempre termina com NDO. E o particípio? Né? O particípio já indica uma ação acabada, e na maioria das vezes termina em DO. Olha, a terminação do particípio geralmente é do estudado, acabado, conhecido, vivido, subido. Aquilo já aconteceu, ó. Diferentemente do gerúndio, que apresenta a ação em andamento, o particípio apresenta a ação como acabada. O que eu acabei de dizer. Grife esse pedaço para mim, por favor, ó. Diferentemente do gerúndio, vão até acabado, ó. Calvin tinha falado com Rosalind. Já tinha falado, ele não estava falando ainda. Já tinha falado. Esse é o particípio, tá? Ó. Nessa frase, o particípio é precedido, quer dizer, vem depois do verbo ter, formando com ele de novo, ó, uma locução verbal. Locução verbal, eu tenho dois verbos juntinhos. Olha, tinha falado, um verbo auxiliar e um verbo principal.
Novamente, é o verbo auxiliar ter, que indica o tempo, o modo, o número e a pessoa. O particípio também pode vir sem esse verbo auxiliar, a mesma ideia do infinitivo. Na maioria das vezes vem junto. Tinha feito, tinha corrido, havia participado. Mas ele também pode vir sozinho, sem esse verbo auxiliar. Ó. Resolvidas as questões de português, percebam que não tem outro verbo aí. Os alunos dedicaram-se às de matemática. Tá? Então, turminha, 3 formas nominais. Infinitivo é o verbo original, termina com R, gerúndio, NDO, e o particípio termina com do, na maioria das vezes é uma ação inacabada. Nós temos 2 tipos de particípios, tá? Isso está lá na página 90. Eu tenho o particípio que eu digo que ele é curto, que ele é chamado de irregular, isso dá muita dúvida, e eu tenho o particípio longo, que é chamado de regular. Vanessa, qual forma que está certa? As duas, tá? Não tem uma forma correta e uma forma errada. Geralmente a gente usa mais uma do que a outra. Por exemplo, aceitar. Existe o aceitado e existe o aceito. É a mesma coisa o imprimir. A gente fica em dúvida. Será que eu falo assim, nossa, eu devia ter impresso ou eu devia ter imprimido? Existem as duas formas, tá? Pagar, existe pagado e existe pago. Então, é bom vocês entenderem que eu tenho um particípio que é longo e um particípio que é curto, mas as duas formas existem, tá bom? É claro que em algumas situações eu só posso usar o longo, em outras eu só posso usar o curto. É o que vem. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa tabelinha da página 90, né, com as duas formas de particípio, e embaixo vem acima, ó, somente os verbos transitivos, como os exemplificados na tabela acima, podem ter duplo particípio. Vocês vão me perguntar, Vanessa, todo verbo tem 2 formas de particípio? A curta e a longa? Não. Somente esses verbos transitivos. O que são verbos transitivos para a gente lembrar? São os verbos que precisam de um complemento. Eles não têm sentido completo, tá? Então, olha lá. Aí a apostila vem explicando. Isso aqui não tem muita importância agora, que a gente vai ver isso mais pra frente, mas eu quero que vocês saibam que para os verbos transitivos, esses da tabelinha, eu tenho 2 formas de particípio. Combinado? Turma, nós vamos partir para as atividades que começam na página 90. Ah, não, essa nós já fizemos. Ó, nós fizemos até a 94,4. Então, agora vocês vão fazer para mim, ó. A 5 da página 94, 95, 96 e 97. Só até aí, senão fica muita página, tá? Então, para hoje, o que temos? Começa lá na atividade 5 da página 94, porque até a 4 vocês já fizeram e nós já corrigimos. E aí vocês vêm, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Até aí. Aí depois a gente corrige, eu dou mais uma explicação se for necessário e a gente termina, tá bom? Beijos, turma, qualquer dúvida eu tô às ordens.